Olá, seja bem-vindo ao canal da Paz. Mais uma vez estamos juntos nesta terça-feira. A palavra de Deus já está aberta, a verdadeira Constituição. Que bom que você está junto aqui. Deixe o seu like, compartilhe mensagens de amor, paz, fé e esperança. Fique comigo até o final. Com você vamos orar juntos para nos fortalecermos e enfrentarmos o dia a dia, que não é fácil. Cada dia temos que matar uma meia dúzia de leão. Antes era um leão só, né, que o pessoal matava, dizia assim, estou matando um leão por dia. E agora eu estou achando que já um leão é pouco. As pessoas têm por hábito reclamar, né? Reclamar são os reclamões. Reclamam porque chove, reclamam porque está frio, reclamam porque está quente, reclamam porque não chove, reclamam porque tem que trabalhar, não é? Reclamam porque o serviço está pesado, reclamam do patrão, reclamam da esposa, reclamam do marido, reclamam dos filhos, os filhos reclamam dos pais, e o vizinho reclama do vizinho, e assim vai nessa toada. Não é brincadeira. E esses dias também eu estava meio borocochô, assim, meio desanimado com esse meu problema que eu tenho. Eu sou SII, aqueles que têm esse problema sabem o que é. E aí eu estava assim, sabe, meio abatido. Às vezes a gente fica, né? Nós somos humanos e tudo mais. E então eu pensei comigo, mas meu Deus, será que eu vou começar também a ser chorão, reclamão, ficar reclamando da vida, que essa vida não está bem, por que tem que ser assim, porque logo esse problema, quando na verdade depois eu descobri que há milhares de milhões de pessoas que têm o mesmo problema que eu em situações muito piores. E então comecei a lembrar das passagens bíblicas, dos personagens bíblicos, e daí lembrei-me de Paulo, que em tudo foi perseguido, Paulo foi chicoteado, Paulo foi preso, Paulo foi escarnecido e depois então condenado à morte. Paulo foi decapitado. Paulo, ele tinha um problema também, um problema grave. A Bíblia ele se refere a este problema como se fosse um espinho na carne. Pensa que um espinho na carne incomoda. E Paulo pediu para Deus que tirasse dele este espinho da carne, que os teólogos, em geral, não sabem do que se trata, de que doença se tratava, qual era a causa desse espinho e o que era este espinho. E Deus respondeu para Paulo assim: Paulo, a minha graça te basta. E Paulo aprendeu uma lição maravilhosa na carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, o capítulo 5, o verso 18. Paulo diz assim sobre os deveres, os ensinos domésticos, os deveres que nós temos com a família, em casa, no trabalho. Ele diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E ele complementa esse raciocínio na carta aos Efésios, capítulo 5, o verso 20, que diz assim, dando sempre graças por tudo, o nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. É assim que nós encaramos, que nós enfrentamos os problemas, as dificuldades. E eu, então, comecei a agradecer. Em tudo dai graças. Aí eu sentia dor, mal-estar, eu vinha no pensamento: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. E assim eu fui melhorando. Quando nós somos gratos a Deus, nós adotamos uma atitude positiva, nós adotamos uma atitude de enfrentamento das situações que nós temos, porque não adianta nós darmos soco em ponta de faca, não adianta nós ficar nervosinho, nervosinha, não é? Irritadinho, irritadinha, não vai resolver o problema.
Quando nós encaramos as situações como devem ser encaradas, ou seja, com coragem, com força, com pensamento positivo, atitude reta, então damos graças a Deus porque existimos, porque um dia Deus fará em nós uma obra maravilhosa e Ele transformará o nosso ser. Tudo que é doente em nós, Deus curará, Deus nos devolverá a saúde, Ele nos devolverá a juventude que nós perdemos aqui neste mundo. Quando Ele voltar, quando nós formos para o céu, se nós estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro para a eternidade e já ressuscitarão num corpo incorruptível. Veja o que o apóstolo Paulo fala em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 e o verso 51 em diante. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Não temos por que reclamar. Como Jesus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Fique sossegado. Você vai ser curado na manhã da ressurreição, num abrir e fechar de olhos, ao soar da trombeta de Deus, da voz do Senhor. O seu corpo corruptível se transformará num corpo incorruptível, perfeito, sarado, sanado, sem nenhum tipo de doença. Inclusive a doença que você tem, também você não terá mais. Por quê? Não haverá mais morte, não haverá mais doença, não haverá mais choro. Por isso, em tudo dai graças. Você andava reclamando da vida por aí? Um homem reclamava muito da vida porque não tinha dinheiro para comprar sapatos. Um dia ele saiu pela rua caminhando de chinela e pensando: puxa, não tenho nenhum dinheiro para comprar um sapato para mim, que coisa, estava frio, o pé gelado. Mas qual não foi a sua surpresa quando ele se defrontou com outro homem que vinha na direção dele de muletas, que não tinha os 2 pés, andando com dificuldade, com 2 trouxas na perna cortada, caminhando com grande dificuldade, quase se arrastando. Ele ficou olhando impressionado para aquele homem que passou por ele e ainda o cumprimentou com um sorriso no rosto. Ele foi para casa, baixou a cabeça, envergonhado, chegou em casa e orou para Deus, dizendo assim: Senhor Deus, obrigado porque eu tenho os 2 pés. Eu não tenho sapatos, mas posso caminhar por onde quer que eu vá sem nenhum problema. E este homem tornou-se um homem agradecido. E você que estava reclamando aí que não tem isso, não tem aquilo, que você está com problema daqui, com problema dali, com dor lá, com dor cá, que o vizinho que não é legal, que não sei o que não tem isso, que não pode comprar aquilo, pois fique sabendo que aqueles que são agradecidos, aqueles que aprendem a agradecer a Deus, Deus os receberá. Deus está vendo as suas dificuldades e os seus problemas e Ele o acalmará, Ele o consolará, Ele amenizará a sua dor, o seu sofrimento. Mas aprenda uma coisa: em tudo dai graças. Vamos orar nesta terça-feira. Feche seus olhos, incline a sua fronte e oremos. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado porque existimos.
Obrigado porque viemos a este mundo. Obrigado porque temos a esperança da vida eterna. Obrigado pela morte de Jesus, que sofreu em nosso lugar, foi moído pelas nossas transgressões. Inocentemente Ele deu a sua vida voluntariamente em nosso favor, porque nos amou primeiro e de nada reclamou. Ele foi para o matadouro, foi para o Gólgota sem dizer uma palavra, mudo como um carneiro que vai para o matadouro. Assim Jesus fez, assim Jesus viveu neste mundo. Jesus também sofreu, foi excluído da sociedade, foi menosprezado, foi chicoteado, foi cuspido, foi maltratado, foi ultrajado e mesmo assim não reclamou. Na cruz do Calvário, Jesus exclamou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Obrigado, Senhor Deus, pelo dom da vida. Mesmo que tenhamos problemas, somos-lhes gratos. Assim oramos agradecidos, em nome e pelo poder de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.